que você tá fazendo e presta atenção na Nath. Se você tive uma ideia e ninguém nunca fez isso, é porque não vai dar certo. Certo? Errado. Não pode desanimar. A luta é grande. Você pediu minha ajuda. Pedi. Aqui estou. Cada vez que você falar alguma coisa errada, eu vou dar uma batida aqui. Ah! Eu vou pegar você pelos cabelos. Eu não sabe, aprende, saco. Nath, então quer dizer que é mais difícil pra mulher empreender? É, isso quer dizer que a gente vai desistir nunca. Eu sou a Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe, e eu vi várias vezes que eu era maluca, que meu negócio nunca ia dar certo. 4 anos depois, e com faturamento médio anual de 20 milhões, eu entendi que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Eu preciso de inspiração. E para isso eu vou rodar o mundo em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas, doidas, e hoje fazem sucesso e movimentam bilhões. Doida, tô chegando aí. Hoje eu vou conhecer a Zica Assis, quebradora de paradigmas, inventora e sócia fundadora do Instituto Beleza Natural, uma rede especializada no tratamento dos cabelos crespos, com mais de 40 lojas espalhadas pelo Brasil e uma média de 130 mil clientes por mês. Faturamento, mais de 100 milhões por ano. Dos 1.000 colaboradores, 90% são mulheres. Se isso não é poder, eu não sei mais o que é poder. Palmas para esta mulher, Brasil! Olha, só de entrar aqui, ó, eu já sinto uma inspiração. Eu me sinto mais rica só de entrar nesse instituto. Então, assim, já queria saber, qual que é a sensação de entrar aqui depois de quase quantos anos de criação de empresa? 27 anos. 27 anos? 27 anos, Menina do beleza céu. natural. E aí quem olha assim, quem entra e fala, nossa, aposto que foi um cara, né? Porque assim, Verdade, aposto que foi um grande porque- investidor que fez Verdade. tudo isso e tudo mais. Imagina você que tá vendo a gente. Quantas pessoas acreditam que você vai dar certo? Você teve uma ideia, você fala, nossa, todo mundo tá dizendo que vai dar certo? Errado. Errado. Todo mundo chamava maluca. Você tá doida. Fazer um negócio pra cabelo crespo. Que isso? Ah, não. Cabelo Como é que crespo é era? cortar, é alisar e pronto. Não tem solução mais. Como é que Entendeu? era o seu cabelo antes? Você Meu cabelo era black, era grande. Você tinha super orgulho desse Black Power, mas Sim, você sim. sentia que na sociedade as pessoas também viam você com essa mesma admiração? Ou você chegou a sofrer preconceito por causa do seu Black Power? Não, só fui sofrer mesmo quando eu fui trabalhar como babá. Morando num barraco, eu fui trabalhar em mansões. O que você ouviu? Ou corta o cabelo, ou não vai trabalhar comigo. Ou entra na minha casa. Fora disso, não tem como. Quando a minha mãe olhou pra mim e falou, você vai cortar, que os teus irmãos precisam desse dinheiro, não adiantava chorar, não adiantava. Sim. E você Então, com esse seu mimimi assim, ai, é muito difícil. Verdade. É disso aqui que estamos falando, Brasil. É aí que a gente começa a pegar a diferença entre grandes empreendedoras. Não foi só uma tristeza, foi um inconformismo. Quem é Verdade. inconformada fala, eu vou mudar isso. E eu mudei mesmo. Cortei meu cabelo todo e falei, agora eu quero ser eu mesma. Foi aí que eu fui fazer o curso de cabeleireiro. Eu sei que você não quer, mas para pra pensar e fazer um cálculo mental. Quanto você gastou com beleza nos últimos 10 anos? Muito? Pouco? Pois saiba que o povo brasileiro é bastante vaidoso e ele fica atrás só de Estados Unidos, Japão e China no quesito gastos com beleza. Fato é, mesmo com o cenário de recuo na economia que a gente viu e viveu nos últimos anos, a indústria da beleza querida seguiu pleníssima com a pele da inveja, toda botocada. Nos últimos 5 anos, esse segmento cresceu 567% no Brasil. Sim, isso mesmo. E de 72 mil passou a empregar mais de 480 mil profissionais.
Eu mesma fui aprendendo a fazer melhor, porque eu queria entender por que meu filho crescia tão grosso, por que ele era tão armado, por que as pessoas não respeitavam isso. Então foi aí o momento que eu fui fazer o curso de cabeleireira, eu aprendi tudo que o mercado oferecia, mas não aprendi o que eu queria. Cortar, como alisar, aquilo que todo mundo já faz. Já faz, mas e não o me meu conformei. problema? Eu acho que muito desse pontinho triste dentro de mim que fez isso. Eu não vou parar. Aí eu, comunicativa, sorrindo sempre, não dá pra arranjar uns pozinhos pra mim, não? Não dá pra... Você começou a ir Por quê? atrás dos elementos da fórmula. Olha, sinceramente, se eu falar pra você assim que eu sabia o que era, não. Eu pedia pozinhos, porque eu sabia que alguma coisa de mistura ia acontecer ali. Separei uma bacia na minha casa, uma colher de pau e comecei a misturar. O que uma colher de pau não é capaz de fazer? E aí aconteceu a loucura de cair o cabelo. Quando eu via que estava caindo, eu já corria para debaixo do tanque. Só que aí depois eu pensei, eu falei, quer saber? Eu vou atrás de uma cobaia. Eu já sei quem. O Rogério. Seu mais meu novo. irmão mais novo. Vim aqui só pra ouvir essa parte da história. Eu falei, não, eu quero saber em que momento o cabelo do Rogério caiu. Bom, muita gente falava que ela é maluca, essa mulher é maluca. Fica mexendo com isso aqui. E aí ela começou a misturar, né? Testava no próprio cabelo. Aí olhava pra mim e falava assim, pô, se eu passar no seu cabelo vai cair, depois cresce, não tem problema, né? Se eu uso o cabelo assim. Eu falei, pra mim não tem problema não, você pode passar. E aí passava, ficava meio esquisitinho, aí algumas vezes caiu mesmo. E assim foi, até que um dia, pô, não caiu, o cabelo dela começou a ficar bacana também. Ela, opa, né? Acendeu uma luzinha e falou assim, ó, tá dando certo. Deu certo. Eu lá fazendo a minha mistura, né? E foi passando o tempo. Aí até um belo dia ele falou, mano, não dá mais pra ficar, que agora eu consegui um trabalho no McDonald's. Entrou pro McDonald's, foi e eu continuei em mim mesmo. A minha façanha lá, meus testes. Ainda... E trabalhando. Era de domingo a domingo, eu nunca parava. Já era casada com 3 filhos. Menina! Nesse meio tempo aí, casada com 3 filhos. O marido fazia o quê? Se aposentou e comprou um Fusca táxi pra subir a comunidade, subir e descer a comunidade. Do começo dos testes até a fórmula pronta, foram quantos anos? 10 anos. Quando uma prima minha chegou pra mim e falou, Zica, o que você tá passando no teu cabelo que eu também quero? Aquilo ali soou como elogio de anos e anos e anos e anos. Valeu a pena. Me enxergaram, entendeu? Foram 10 anos pra um elogio. E você, depois de um mês, já quer desistir? Fraca! Para o que você está fazendo e presta atenção na Nath. Tem muita gente que pergunta, mas Nath, se eu tive uma ideia e ninguém nunca fez isso, é porque não vai dar certo. Certo? Errado! Se você teve uma ideia e viu que ninguém está fazendo aquilo, é porque a chance de dar certo é muito maior. Vamos pegar o exemplo da Zica maravilhosa. Ela queria porque queria que o cabelo dela ficasse cacheado e maravilhoso. Tinha alguém fazendo isso? Não, não tinha ninguém. Em vez dela falar, se não tem ninguém fazendo é porque não vai dar certo, ela percebeu que ela ia ser a pessoa que ia fazer aquilo dar certo. Muitas pessoas falaram para ela desistir? Muitas. O que ela fez? Cagou, andou e enriqueceu. No caso da Zica, o teste do produto era muito simples. Passou no cabelo, caiu, deu errado. Passou no cabelo, ficou bom, deu certo. E nessa ela levou 10 anos para chegar no produto ideal. Mas pensa você, que tem o seu pequeno negócio, o que é um teste para você? Eu estou vindo aqui aonde trabalha a Estela. Ela tem uma doceria que está bem no comecinho, na verdade tem 3 anos. E ela não faz a menor ideia do que é um teste para ela. Eu e Margarete viemos aqui para mostrar. Vamos lá. Para com essa enrolação aqui, hein? Meu Deus do céu, não tô acreditando. Você pediu minha ajuda. Pedi. Aqui estou.
Olhando o seu faturamento, eu fiquei bem preocupada. Ah, eu também. Com o que eu vi. A questão do quanto você gasta pro quanto você ganha é muito díspare, assim, né? Sim. Posso te ajudar? Pode, fica à vontade. Deixa eu tirar aqui. Tenho 60 brigadeiros pra entregar. Por quanto? R$80. Qual que é o seu custo por brigadeiro? Você não sabe? Não. Isso é algo que tinha que estar escrito aqui, ó. Custo, 100, tanto. Quanto que você cobra pela sua mão de obra? Esse cálculo eu também não faço. E de luz, gás? Agora vamos falar sobre testagem de produto? Passo 1. O meu produto está realmente pronto? O que ele tem de diferente? Ele tem muita qualidade. Isso é diferente? É. Dar qualidade é o básico. Quem não oferece qualidade já deu errado. O que vai fazer o seu produto ser memorável é ele ser melhor. 3 perguntas que eu sempre gosto muito, tá? O que você precisa fazer para o seu produto? 1, ser a melhor opção. Depois, a primeira opção. E o melhor de tudo, a única opção. E algo que pode fazer muito sentido para você é: chama uma cliente que você conhece muito, pega um brigadeiro de um concorrente, de outro concorrente, faz ela ficar de olho fechado. Você pode experimentar os 3 e dizer qual é o meu? Se ela souber qual é o seu, você tem um produto excelente. Se ela não souber, você precisa trabalhar ainda. Ainda falta teste de produto. Muita coisa para fazer. E coloca prazo. Não deixa passar amanhã. Uma empresa é como se fosse um filho. Você até pode ficar um pouquinho mais distante da operação do dia a dia, mas o teu olho sempre vai ter que estar lá. Sim. A gente tá vendo isso com a Zica. Cara, ela chegou hoje na empresa e ela que tava mexendo lá, pô, isso aqui não tem que ficar aqui. A gente não pode baixar a cabeça para as dificuldades do dia a dia. Você precisa ver tudo isso que eu tô te falando como combustível. Que bom que agora eu sei disso. Eu vou pegar cada um desses pontos para melhorar. E quanto antes você fizer tudo isso, antes você vai realizar esse seu sonho. Certo? Certo. É bom mesmo. E o meu serviço de brigadeiro de graça hoje, tá? Pra você. Como é que você fez pra, da única mulher que tinha, né, o domínio do processo, transformar isso numa cadeia, que é o que a gente tá vendo aqui? Porque Pois eu acho é. que essa é a grande dificuldade, que é escalar. Na verdade, eu como cabeleireira, empregada doméstica ainda, eu não tinha um tostão. Bem da família que a gente tinha era o Fusca. Que ele subia e descia e aquela renda é que a gente vivia. Eu falei assim, meu Deus do céu, ele que vai ter que me ajudar. Vamos vender o Fusca. E você queria dinheiro do Fusca pra quê exatamente? Pra abrir o salão. Ele conseguiu vender o carro por R$3.000. E aí não dava. O que eu ia fazer? Fui e o busca de quem logo? O meu irmão Rogério. Quando ela chegou e falou assim, acho que a gente está pronto para abrir alguma coisa, né? Falei assim, tá bom, eu tenho o dinheiro aqui, eu tô pronto também para colocar dinheiro nesse negócio e também me doar. Você entende muito bem de cabelo, eu consigo colocar toda a parte administrativa, então acho que dá para surgir aí um casamento bacana. Ele veio, ainda veio com a amiga dele, a Leila. Trouxeram R$1.200. Cara. Juntou tudo, deu R$4.200. Foi aí que deu para abrir um salão. Aí vocês abriram o salão e já bombou logo de cara? Não. O primeiro mês ficou praticamente morto ali, não tinha quase ninguém. A Leila olhou e falou assim, gente, olha só, nós temos um ponto de ônibus aqui. Gente, vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos xerocar um papel dizendo assim, cansado de enês, pastas e alisamentos, venha pro Beleza Natural. Vamos todo mundo entrar no ônibus, disfarçadamente, vamos colar esse papelzinho atrás do motorista, que era naquele vidro. Maravilhoso. E colocou ali. O que acontecia? Todo mundo via, todo mundo olhava. via. Gente, uma coisa louca. Foi muito rápido. Em 3 meses, era uma fila imensa. Dica rica da Nath número 2. Presta atenção! Tem gente que acha que precisa de muito, mas muito dinheiro para divulgar o próprio negócio. Essas pessoas não assistiram a esta série maravilhosa. Pensa bem,
A Zica, quando ela começou, ela intuiu algo que o Data Popular já descobriu. Entre as classes mais baixas e classe média, o boca a boca é o que faz o negócio ir para frente. Quem é mais rico não gosta de contar aquilo que é bom. Então, se você hoje tem um negócio, um pequeno negócio ou um produto que seja, para de criar desculpa dizendo que você não tem dinheiro para publicidade. Você não precisa disso. O que você precisa mesmo é de um bom produto. Na época da Zica, nem o WhatsApp existia. Qual a desculpa que você vai criar para o seu negócio não se espalhar por toda a sua cidade? Como é que surgiu a ideia de pegar aquilo que você fazia sozinha e transformar numa linha de produção? Porque hoje, assim, cada coisa tem a sua etapa e profissionais especializados para fazer cada coisa. Tem. Aquilo veio uma ideia no Rogério e falou assim, nossa, lá no McDonald's tem tudo por parte. Cada um é especializado naquilo que faz. Sei. Vamos fazer isso também aqui? E aí começamos a separar profissionais, cada um naquilo que faz. O profissional que divide o cabelo, o profissional que corta o cabelo, o profissional em linha de produção mesmo. Sei. E até hoje, depois de 27 anos, é a mesma, são as Até mesmas hoje é a etapas? mesma coisa. Calma isso que minha mesmo. cabeça está Virou, fervilhando. né? Meu Deus, vou ter um treco aqui com a Zica. Olha que genial isso. E você falando que não sabe nem por onde começar. Não é nenhum problema você se inspirar em outros negócios completamente diferentes dos seus. Então, primeiro, McDonald's, a questão da linha de produção, que você também conseguiu aplicar aqui Sim, e sim. que deu esse boom. Esse boom. Para vocês chegarem em tudo isso que você está me contando hoje, Sim. eu imagino que hoje é tudo legal. Mas ali na hora, deu vontade de falar, puta, isso não vai dar certo? De desistir em algum momento? Nenhum momento. Nenhum momento. Sabe por quê? A gente não tinha tempo para pensar. Praticamente era tanto trabalho, era tanta loucura. Então, E é não aí que eu tem quero pra- trazer um ponto muito importante também, Zica, porque tem muita gente, fala-se na verdade, que resolve empreender pelo dinheiro. E quando eu falo que não é para empreender pelo dinheiro, é para você empreender para mudar a vida de alguém, as pessoas acham que é balela, que é papinho. Balela, é verdade. Em algum momento vocês pensaram mais no dinheiro? De verdade. Nós somos sócios, mas tudo que a gente ganha, a gente investe. A gente investe o que é melhor. Uma estrutura bacana que a gente quer investir, que a gente quer trazer o quê? Poxa, eu posso entrar num salão desse, eu posso ter um tratamento digno, eu posso fazer. Se ela crescer, eu também posso crescer e assim vai. A gente quer mostrar isso. A gente sabe que o dinheiro vem porque se você trabalha, se você luta, se você faz aquilo com amor, o dinheiro vem. Duas coisas que qualquer empreendedora precisa para começar um negócio de sucesso. Um porquê e um o quê muito fortes. No caso da Zica, o porquê dela não era ganhar dinheiro. O porquê da Zica era mudar a vida das mulheres, deixar as mulheres com uma autoestima lá em cima. O quê da Zica era o produto que ela criou. Então, depois disso, eu te pergunto, qual vai ser o seu porquê e qual é o seu o quê? A Zica, se a gente deixa, ela quer ficar aqui pra sempre. Zica, vamos, tchau, tchau. Eu já tô me sentindo mais rica só de sair daqui agora. Só Assim, ó, isso, só ó. passar esse tapete. Olha só. Vamos falar de erros, porque eu acho que quando a gente fala de erros, a gente ajuda muito quem tá Sim, querendo sim, empreender. com porque certeza. as pessoas vêm e acham que é tudo flores, que tudo sempre deu certo. Não vê a luta, né, dos bastidores por Verdade. trás. Eu lembro de uma coisa que marcou muito a gente, que a gente teve que dar uns 2 passos para trás para poder seguir com o nosso negócio, que foi abrir um instituto um perto do outro, na mesma rua. A gente quis abrir para poder atender com horário marcado. E não deu certo, porque esse do shopping foi concorrente do outro. É a diferença entre você ser persistente e não teimoso. E não teimoso, pois é. Né? Porque no caso do salão do shopping, vocês falaram, não, isso não vai dar certo, Isso não tá vai- concorrendo com outro, vamos fechar. Eu acho importante para o empresário, para o empreendedor, olhar para trás e ver, dá ou não dá? O que eu vou fazer? Porque às vezes muita gente fica com vergonha, né? É quando a gente estava fechando, as pessoas, meu Deus, mas vocês vão fechar, vai dar a entender que vocês estão morrendo, que vocês... Não, que isso? Nós vamos dar 2 passos, mas nós vamos caminhar 3, 4 para frente. E é a diferença de você encarar os erros como Como oportunidades. oportunidade.
De acordo com um estudo do Sebrae, a média que uma mulher negra ganha é de quase R$ 1.400 por mês, o que equivale a metade do que ganham as mulheres brancas, aproximadamente R$ 2.700, e 42% do que homens brancos, que recebem, em média, R$ 3.300. E sabe o que mais? De acordo com esse levantamento, as mulheres empreendedoras têm índices de inadimplência mais baixos do que o dos homens. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, elas recebem empréstimos com valor menor. E sim, acredite, com juros mais altos. Tá fácil não, viu? Nath, então quer dizer que é mais difícil pra mulher empreender? É, mais difícil para as mulheres negras? Muito mais. Isso quer dizer que a gente vai desistir, você vai desistir, vai correr pra mamãe? Nunca. Pode desanimar. A luta é grande. As pessoas falam mesmo, você não é capaz, você não vai conseguir. Quantas vezes as patroas, quando eu fui buscar conhecimento no produto para ter uma química, para colocar os produtos para mim num papel, para que eu fosse registrar esse produto, eu fui em busca das patroas e muitas delas falaram, você vai ficar aí, você tá maluca, você vai fazer o que você faz de bom, de melhor, que é lavar, passar, cozinhar e essas coisas. Então, quer dizer, aí você fica assim, meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que é isso mesmo? Então, se você não tiver essa força de vontade para você dizer, epa, peraí, transformar isso, você não consegue. Você se entrega, porque é muito duro para você não ter dinheiro, você não ter compreensão das pessoas para enfrentar tudo isso. Eu choro muito com as histórias, muito, muita gente, muitas meninas, muitas senhoras, muitas pessoas que não tiveram oportunidade, que hoje estão tendo oportunidades assim. Por quê? Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Chegar no Beleza Natural e deparar com a Zica, ver aquela proximidade, aquele valor total que ela dava para o colaborador, que eu vi que poderia, sim, ter ela como exemplo. E foi, assim, um amor à primeira vista. Porque eu estava como eu vejo hoje, né? Ela fazer com todos os clientes lá, com minha bebê pequena no colo, aguardando a minha vez. E ela vindo beijando cliente por cliente, aquele contato humano, aquele calor ali, assim. Daqui a pouco as pessoas dizendo, ela é a dona, e a gente ficasse impressionado, não acreditava. Comecei no ano de 2005 como auxiliar de serviços gerais. Eu entrei aqui olhando para o chão, não falava muito, não me comunicava muito. Então, essa minha mudança de tudo que eu fui aprendendo aqui, eu fui levando para dentro de casa. Meu filho falava muito, mãe, você fala muito, mãe, você tá diferente, mãe, você tá bonita. E cada dia ia chegando um pouco diferente. Mesmo diante disso tudo, eu sofri o preconceito e o machismo do meu ex-marido na época, que foi vendo a minha transformação, porque é uma empresa empoderada que faz a mulher ficar mais bonita, independente e crescer. Aí ele falou, então tá bom, então você escolhe, Beleza Natural ou eu. E a resposta tá aqui. Para mim, isso aqui é vida. Essa questão do aprendizado, que também é importante para quem está começando qualquer negócio. O aprendizado não vale só para o profissional de carreira, funcionário, mas para quem está começando. E muitas pessoas subestimam essa coisa do aprendizado. Buscar conhecimento naquilo que você faz. Não tem perto, não tem... Tenta, pelo menos, estudar alguma coisa que é próximo. Curiosidade. A curiosidade. Meu, não sabe, aprende, saco. Ainda sei fazer. Aprende, porra! Vai na luta, vai em busca, vai na luta. É isso, gente. Vai buscar conhecimento com tanta gente, fala com pessoas, faça o olho brilhar para falar do seu negócio. Vai ter sempre alguém que vai ouvir, vai parar. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas vai em frente e fale. Pô, se você não falar, como é que você vai aprender? Não é? Vamos dar uma volta aqui e conversar com as plantas, que eu quero saber como é que conversa com ela, porque eu preciso controlar os meus estados emocionais, que eu tô muito tensa. Tá vendo? Ela tá sorrindo pra gente o tempo todo. Ela abriu, ela é vida. Existe um momento aqui, que é quando a gente traz meninas que são inspiradas por mulheres como você. E elas têm perguntas que são, assim, angustiantes mesmo e que ficam na cabeça, muitas vezes, até mesmo de mulheres.
Então, quem eu trouxe pra te fazer essa pergunta é a Antônia. E ela tem várias questões e ela é muito sua fã. Então, eu pedi pra que você ver lindo. aqui. Seus filhos sentiam saudade quando você ia trabalhar? Porque eu sinto a minha mãe. Ai, Antônio, coisa linda. Meus filhos sentiam muita saudade, sim, porque eu não tinha tempo pra eles. Realmente, eu não tinha tempo pra eles. Quem ficava realmente com ele era meu marido. Eu me dedicava ao meu trabalho o tempo todo, até pra trazer a felicidade deles, ou para uma educação melhor. Então, quer dizer, sentia falta, sim, sentia muita falta. Foi muito difícil conquistar isso tudo sendo uma mulher? Eu não vejo assim, não, porque abrir um salão como mulher era fácil. A única coisa é você trazer pessoas que acreditem no que você faz. Teve de alguma enfrentar. frase, assim, que você ouviu de alguém de banco, alguma coisa assim, você não vai ter crédito aqui porque você é alguma coisa? Antigamente, a classe C e D não tinham acesso a crédito, alguma coisa assim. E a gente juntou um saco de dinheiro e fomos abrir uma conta no banco. Pra gente, era um evento, os 4 sócios. Pegamos um ônibus, fomos até o banco, chegou lá, o gerente de lá mesmo, sentado, ele falou, aguarde um momento, que eu já vou atendê-los. Dali mesmo, passaram-se 4 horas. Não atendeu. Sei. Simplesmente olhamos um pra cara do outro e falamos, vamos embora, aqui não vai dar certo. Mostrar pra eles que o beleza natural tinha valor foi muito difícil. Essa menina Antônia sabe o que pergunta. É, sabe mesmo, é inteligente, Antônia. A lógica do empreendedorismo, ainda mais quando você é pequeno, é muito simples. Se você não tem dinheiro, você precisa de criatividade. Estou aqui, então, em um ateliê, uma boutique sensual. Ela vende lingeries, vende brinquedos adultos. Pois é, mas não adianta ser um negócio diferente se as ideias forem antigas. Então eu vim aqui com o poder de Margarete para apimentar esta relação entre a Bárbara e o dinheiro que ela não está vendo. Faz tempo, tá na seca, coitada. Moça. Real? Eu quero saber qual é o desconto dessa pra mim. Dá um beijo. Bom, você chamou, apareci aqui. Parece que estamos diante de uma situação que precisa de uma ajuda, aquele empurrãozinho pra ir pra frente. Então, porque eu cresci e estagnei naquele valor de faturamento. Eu não estou entendendo, Bárbara. Você sente que está crescendo em faturamento, mas sente que está estagnada. Hoje, o público de vocês é mais feminino ou mais masculino? Feminino. Feminino? É, total. Por trás da boutique sensual, essa questão de se autoconhecer, de ser mais livre, passar isso para as mulheres também. Eu acho que elas sentem esse acolhimento, elas ficam confortáveis, sabe, nesse ambiente. E você acredita que todas as comunicações que vocês fazem são voltadas para isso que você está me falando? Sim, total. Se eu disser que eu não vi isso? Sério? Ah, não. Não vi. Ó, antes da gente continuar, passa aquele negocinho ali pra mim, aquele negócio de bater, por favor. Cada vez que você falar alguma coisa errada, eu vou dar uma batida aqui. Gostei dessa brincadeira? Isso aqui é melhor que sexo. Vai ver. Como é que essas mulheres chegam até vocês? Pelas redes sociais, Tá. principalmente. A gente faz parceria também com influenciadoras e boca a boca. Que sentimento o seu produto desperta? Vontade de se conhecer, paixão, tesão. Porque o seu produto tem a solução, a sua marca tem a solução para esse público e o que ele resolve? Porque é um dispositivo que leva diretamente a mulher a se conhecer. O brinquedo por si só, ele consegue fazer isso? Quando você entende qual é o propósito de fato da marca, Sim. vai muito além dos brinquedos que você traz. Sim. E isso ajuda você a ter mais foco, que até agora é o que vocês não tiveram. Agora vamos lá para a parte prática. Mostrar um produto vai resolver? Não. Pensa de que maneira você pode se expor para mais clientes em potencial ao mesmo tempo. Então, por exemplo, chás de lingerie, despedida de solteira. Já fizemos, mas eu não divulgo muito. Tem que trabalhar final de semana. Mas espera! Eu vou pegar você pelos cabelos, ô Bárbara. Você tem vontade mesmo de fazer esse negócio funcionar? Sim. Se eu tenho a oportunidade de entregar aquilo que é o valor da minha marca, Sim. eu não vou ter freio, eu não vou ter barreira. Se tá, mas é trabalhar de final de semana, mas é difícil. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo sucesso.
Obrigada, é verdade. Porra, se isso é importante pra você, então vem viver isso. E faz o trabalho mais profundo, entender o que vocês fazem, pra que vocês fazem e começa a criar uma comunicação. Calma, que eu acho que você precisa de uma massagem sensual. Eu vou fazer uma massagem sensual em você com a Margarete. Sente a riqueza entrando dentro de você. Isso, sente ela entrando pelos seus poros. Vamos retomar o fundinho do salão, no fundo de quintal. Olha o tamanho do escritório. Quando você entra aqui e olha tudo isso, né? Nem o céu é o limite, essa galera toda trabalhando e tal. Que sensação que você tem? Tem hora que a emoção é muito grande, mas eu falo, meu Deus, será que a gente tem isso aqui mesmo? É uma coisa assim, um orgulho, né? Que eu acho que eu mais absorvi dessa sua história toda, Zica, é que você nunca teve o sucesso e os números como aquilo que te guiaram. O que te guia é devolver e levar a alegria, a autoestima e assim transformar a vida das mulheres, assim como você transformou a sua com paixão, com disciplina, com caráter. Olha, vim em busca de conhecimento. Cheguei aqui confiante e saio daqui plena. Ai, que lindo! E aí, já aprendeu tudo? Já anotou todas as lições que você aprendeu com a Zica? Tá pronto e pronto pra anotar? Aí vai. Lição número 1. Não é porque ninguém fez que você não pode fazer. Você tem muito talento pra isso. Você é que ainda não descobriu. No caso da Zica, ela sentiu que aquilo tinha futuro porque era importante pra ela. E assim como era importante pra ela, era importante pra várias mulheres do bairro dela. Agora, será que aquela ideia que você teve vai ser importante pra mais alguém? Como você supera isso? Perguntando. Lição número 2. Cerque-se de pessoas foguete. O que é isso? São aquelas pessoas que vão falar pra você que você pode, que você é capaz, mas que sempre vão te dar um feedback real. Ah, e não esquece de eliminar as pessoas âncora da sua vida. Sabe aquelas pessoas que falam que você não vai dar certo? Se alguém te falar isso, já dá aquela riscada básica, coloca um xizinho do lado e nem liga no Natal. Lição número 3. Quando você não tem dinheiro, você não tem opção. Você precisa ter criatividade. Criatividade é aquela alavanca mágica que só existe para quem tira a bunda da cadeira, entende qual é o cenário e faz o que precisa ser feito, sem ter medo das consequências. Lição número 4. Aprenda com os erros e não tenha medo de errar. Caso da Zica, salão VIP com hora marcada deu errado, não seja por isso. Bora pra próxima. Seja persistente, não teimosa. Erre, aprenda e mude de rotas. Seja persistente, não teimosa. Tô sendo redundante? Sim, mas é que com gente teimosa tem que ser assim mesmo. Lição número 5. Entenda como se ganha dinheiro no seu negócio. Olha só o que a Zica fez. Ela buscou inspiração em linhas de montagem, em linhas de fast food e aplicou aquilo no negócio dela. E no seu caso, será que existe algum modelo de negócio mais próximo do seu propósito, do seu porquê? E aí, pronta para ser chamada de doida? Se prepara, viu? De hoje em diante vai ser só isso. Eu cheguei para isso, para transformar a vida das pessoas, para trazer alegria, trazer respeito, que muitas precisavam cuidar do cabelo para ser respeitadas. Muito obrigada. É isso aí. Você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada.